Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Meu nome é Antônio, sou professor de Educação Física aqui da Rede Municipal do Paulista e é sempre um prazer receber vocês em mais uma aula de Educação Física do conteúdo Movimento e Ação, né? E aí a gente vai trabalhar sempre nessa perspectiva, né? Das práticas corporais, como foi essa construção das práticas corporais, né? E aí, na aula de hoje, nós vamos abordar o que, professor? Nós vamos abordar uma revisão dos temas que a gente já trabalhou em relação ao âmbito da educação física, né? Nessas aulas aí que a gente vem percorrendo desde o começo aí da nossa programação, e a gente vai fazer um resgate aí de alguns conceitos principais relacionados às práticas corporais. E aí, na aula de hoje, né? A aula de número 3, a gente vai trabalhar principalmente o quê? Uma revisão dos conceitos de ginástica, danças e lutas. E aí a gente vai estar abordando sempre nessa perspectiva alguns conceitos, né? Para a gente só recapitular e relembrar. E aí a gente vai começar a nossa aula de hoje, né, abordando primeiramente o conceito de ginástica, resgatar esse conceito de ginástica e entender o que é a ginástica. A grosso modo, a ginástica, ela vem do ginastique, né? Que significa a arte de exercitar o corpo e dar agilidade, ou a arte de exercitar o corpo e dar movimento, né? Essa prática aí que surgiu historicamente pela humanidade, né? Que ela vem percorrendo toda a trajetória histórica do homem e, consequentemente, dentro dessa perspectiva, nós vamos entendê-la dentro de uma possibilidade de movimentação, né? E aí, dentro dessa prática, a gente vai dizer que a ginástica é uma forma de exercícios físicos, né? Classificada em duas modalidades. As competitivas, onde existe competição, como nas Olimpíadas, e também as não competitivas, como as praticadas nas academias. E aí, gente, a gente vai entender ela dentro desses dois grandes agrupamentos, né? As ginásticas competitivas, né? Aquelas que estão presentes nos Jogos Olímpicos, nas organizadas pela Federação Internacional de Ginástica, pelos Jogos Pan-Americanos, e as não competitivas, que são aquelas que estão presentes nas academias, nas praças, nos clubes, e que dentro da sua ênfase, da sua perspectiva, buscam trabalhar a promoção da saúde, né? E aí a gente vai entender como é que está organizado esses dois grandes conjuntos. E a gente pode estar ilustrando, pessoal, da seguinte forma. Nós temos as ginásticas competitivas e as ginásticas não competitivas. As competitivas, vocês podem ver que eu coloquei aí uma siglazinha para cada uma, né? Temos a ginástica artística, acrobática, rítmica, trampolim e aeróbica desportiva. Então, são ginásticas que já são reconhecidas pela Federação Internacional de Ginásticas como competitivas. E dentro do outro agrupamento, nós temos as ginásticas não competitivas, né? Que são elas: laboral, natural, calistênica, cerebral, localizada, aeróbica, hidroginástica, contorcionismo e ginástica para todos. Então, aí a gente já consegue perceber que um grupo é maior do que o outro, né? Aí também podemos observar que as ginásticas competitivas, elas estão voltadas para as ginásticas de alto rendimento, né? Porque exige essa questão da competição entre elas. Mas as ginásticas não competitivas, elas podem ser consideradas como ginásticas para todos, porque elas possibilitam práticas em que vai de acordo com a necessidade de cada praticante, vai de acordo com a idade de cada praticante, né? A intensidade ela vai ser mais baixa, né? Vai ser mais leve. E aí a gente vai pensar nisso, que ela, além de ser uma prática que possibilita uma melhor qualidade de vida, ela também vai ser uma prática que traz um lazer, traz essa relação com a prática do lazer. E aí a gente tem, dentro da própria prática da ginástica, os fundamentos técnicos, que são as técnicas utilizadas dentro do treinamento dos ginastas. Podemos classificar os fundamentos da seguinte forma: as posturas, né, que nós temos a postura estendida, afastada,
grupado e carpado. Os saltos estendido, afastado, grupado, carpado, corça, tesoura e espacate. Nós temos também outros fundamentos como giros, saltitos, galope, e temos posições como a posição da vela e do avião, temos os rodantes e temos as paradas de mão. Então são fundamentos que a gente vai perceber sempre dentro das execuções das ginásticas, né? Dentro das suas formações ginásticas. E dentro desses tipos de saltos, né, para deixar bem ilustrado novamente, nós temos os saltos grupado, carpado, estendido, afastado, corça, tesoura e espacato, tá certo? E as posturas, só para relembrar, grupado, afastado, estendido e carpada. E aí, dentro das possibilidades de ginástica que a gente trabalhou na nossa aula, eu trouxe uma ginástica competitiva, que nesse caso é a ginástica artística, né? E aí a gente vai entender um pouquinho do que seria essa ginástica artística. Também conhecida como ginástica olímpica, é uma modalidade de ginástica onde os atletas realizam um conjunto de exercícios em aparelhos oficiais. Aparelhos esses que a gente vai dizer que são aparelhos de grande porte, né? E aí, os movimentos expressos na ginástica artística também nos revelam algumas qualidades físicas. Nesse caso, as capacidades físicas como força, agilidade, flexibilidade, coordenação, equilíbrio, né? E também um controle do corpo para a execução desses movimentos ginásticos. E dentro da possibilidade das práticas da ginástica artística, nós vamos ver agora, relembrar, né, alguns aparelhos, tanto realizados pelos homens quanto pelas mulheres. Então a gente tem aí, ó, o solo, né, nessa primeira imagem, né, que é esse tablado aí de madeira onde se realiza os rodantes, né, as posturas. O segundo, que é as argolas, né, como vocês podem estar observando aí, ó, que é um elemento que utiliza bastante força e resistência. Salto sobre cavalo ou salto sobre mesa, né, é aí esse primeiro movimento aí que se realiza, ó, um salto sobre o cavalo. E o cavalo com alça, que é esse que tem duas alças, que é essa segunda imagem, onde vai ter um exercício aí mais para agilidade. Temos as barras paralelas, que são duas barras, como vocês podem observar aí, que são duas barras, uma do lado da outra. E temos a barra fixa, né, como vocês podem observar nessa segunda imagem. E as modalidades femininas, nós temos o salto sobre cavalo também, que é parecido com o do masculino. E temos o solo feminino também, que é parecido com o solo masculino. Mas aí uma curiosidade em relação ao solo é que no masculino não possui música, certo? No masculino é uma duração menor e é sem música. Já no feminino é necessário e obrigatório ter a música e uma coreografia acompanhando todos os seus movimentos. Continuando ainda nos aparelhos, temos a trave de equilíbrio, né, que é essa primeira imagem que vocês podem estar observando aí, onde a ginasta ela vai fazendo seus saltos em cima da trave. E as barras assimétricas, que é uma barra mais alta e outra mais baixa, onde a atleta também faz suas apresentações. Dentro da possibilidade da ginástica artística, a gente vai ver 6 aparelhos masculinos, que foi o que a gente apresentou anteriormente, e a gente viu que as mulheres apenas fazem 4 aparelhos. E aí a gente sai de uma prática rítmica entrando em outra, né? E a gente vai começar a abordar agora uma revisão rápida sobre as danças. E a gente abordar alguns conceitos referentes à dança. E aí a gente vai entender que a dança, já diferente da ginástica, a dança ela é um conjunto de movimentos ritmados do corpo, né? A partir da música. E a gente vai entender que esse movimento corporal, dentro de um ritmo, a gente vai ver que ele pode repassar uma mensagem, né? Ele pode passar uma forma de se comunicar com outra pessoa, né? Além dessa questão da expressividade, tanto da arte quanto das práticas corporais. E aí, partindo desse princípio, a gente já pensa
o que seria ritmo, né? Porque a gente está pensando, né, que a dança é um conjunto ritmado. Então, o que seria ritmo? O ritmo é tudo aquilo que flui e que se move. É um movimento regulado. O ritmo está inserido em tudo que está na nossa existência. Então, para tudo tem um ritmo. Vejam, o fato da gente dormir e acordar é um ritmo, porque durante o dia nós acordamos, nós trabalhamos, estudamos, brincamos, e quando chega a noite que escurece, o que é que acontece? É o momento em que o nosso corpo precisa descansar. Então isso é controlado por um ritmo. O nosso coração, se a gente está sentadinho, quieto, ele vai estar como? Vai estar batendo bem devagarzinho. Mas se a gente corre e começa a brincar e a gente para, a gente vai sentir que o nosso coração já está batendo mais acelerado. Então, as batidas do coração também é um ritmo. Então, para vocês verem que tudo é ritmo, né? A forma de andar mais rápido ou mais devagar é um ritmo, né? Então, só para que a gente ilustre isso. E a gente pode identificar o ritmo onde? No nosso coração, as diversidades musicais, o tempo e a forma de dançar. E o que seria a expressão corporal? A expressão corporal nada mais é do que uma forma de comunicação que não se fala, né? Ela é a sensação de sentidos e significados do nosso corpo a partir de uma linguagem não verbalizada. Então, quando eu danço, eu tenho que ter sentido e significado naquilo que eu estou representando. E aí, dentro dos movimentos do corpo, a gente vai também perceber que a expressão corporal ela vai muito mais além do que movimentar o corpo. Ela está dentro da presença dos gestos, na expressão da nossa face, no toque, né? Então ela está presente em tudo. E dentro dessa possibilidade, nós vamos entender que, além da dança estar presente no ritmo, na expressão do corpo, ela é uma manifestação da cultura. Porque a dança também é uma forma de arte. Né? Além de ser uma forma de expressão corporal dentro da educação física, ela também é uma expressão artística. E a dança, enquanto manifestação cultural, ela vai ser principalmente observada como toda forma de expressão humana, sendo ela a forma de expressão da sua cultura. Então ela consegue dar identidade às pessoas. Porque a gente tem as danças presentes nas diversas festividades do ano. A gente tem as danças presentes em toda celebração anual, né? Como assim, professor? Porque ela vai estar presente nos rituais e celebrações, seja nas festividades, seja dentro das próprias religiões, né? Elas são celebrações, elas são rituais, né? E aí elas são formas de identificação de uma população. Ô professor, e como é que a gente vai saber o que identifica Pernambuco? Vamos pensar o carnaval? O que é que identifica o carnaval de Pernambuco? O frevo, né? Se a gente for pensar de mais... Professor, o que é que identifica o São João no Nordeste? O forró, né? O forró é uma dança típica do Nordeste. Falou em forró, a gente já lembra logo do Nordeste. Então, para vocês verem que tem uma questão de identidade. Poucos de vocês sabem, mas paulista tem uma cultura que identifica paulista. A ciranda de Dona Duda é uma referência dentro do campo da ciranda, né? E aí a gente percebe isso dentro de uma questão de identidade mesmo, de algo que é nosso. E aí a gente vai separar as festas dentro dessa manifestação em 3 grandes ciclos, né? Que é o ciclo carnavalesco, o ciclo junino e o ciclo natalino, né? Poxa, professor, o ciclo natalino também tem danças. Aqui em Pernambuco, principalmente, a gente consegue identificar isso quando a gente vê a apresentação dos pastoris, do reizado, do cavalo marinho, que são danças que ao ciclo natalino. No ciclo junino, a gente tem o coco de roda, a quadrilha, a ciranda, o forró, o chachado. E quando a gente pensa no ciclo carnavalesco, a gente tem maracatu, frevo, caboclinho, né? Os afoxés. Então, são manifestações e que a dança está presente dentro dessas relações. Okay? E quais são os tipos de dança? Se a gente pensar nas classificações, nós temos as danças folclóricas, salão, contemporânea, circulares, religiosas e improvisada. E aí, gente,
partindo dessa revisão breve aí das danças, a gente já parte para um outro contexto, né, que a gente também trabalhou em nossas aulas, que é as lutas, né? E assim como a ginástica e como a dança, a gente vai contextualizar também o que seria a luta, né? Aí a gente vai entender que a luta vem do latim lucta e pode ser definida como combate entre duas ou mais pessoas com ou sem o uso de armas. Vê que legal. E a luta em si, ela busca desenvolver nas pessoas aquele sentimento de controle corporal e de controle da mente. Muitas das vezes as pessoas dizem assim, luta, fulano vai brigar com... Não, é totalmente diferente, né? A luta, ela tem fundamento, a luta, ela tem contexto histórico, cultural, né? A luta, ela tem uma forma de nos conduzir a uma melhor qualidade de vida e que a gente seja promotor daquilo que a gente não quer, de tipo, se eu vejo um conflito, eu tenho aquela condição de tipo, evitar que aquele conflito aconteça, né? Então a gente promove essa questão de um equilíbrio corporal, mental e também, dependendo de algumas artes marciais ou lutas, um equilíbrio espiritual, tá certo? E aí, quais são esses valores defendidos dentro do âmbito das lutas, né? Então, a gente desenvolve quando a gente está disposto a praticar uma luta, uma arte marcial, a paciência, o autocontrole, o autoconhecimento, perseverança, superação, capacidade de analisar as suas ações e corrigi-las. E aí a gente vai corrigir sempre as nossas ações e as nossas atitudes. Por quê? Se eu não quero entrar no conflito que a outra pessoa está buscando comigo, então eu tenho esse autoconhecimento, essa paciência para desenvolver dentro do meu meio social, certo? Então a gente tem essa questão aí, é sempre isso, gerar sempre um equilíbrio, a pacificidade entre as pessoas. E aí, como eu falei, né, a luta é totalmente diferente da briga, né? As pessoas em si, elas confundem, mas a briga é tudo aquilo contrário à luta. Se a luta ela busca trazer na gente um equilíbrio, a briga ela é toda uma questão de desequilíbrio, né? E aí uma briga é um confronto entre duas pessoas ou mais, grupos de indivíduos, corporações ou outra classe de entidades. As brigas podem ser físicas, verbais ou até mesmo simbólicas, consoante o caso. E a briga ela é dada por conflitos de interesses, né? Das pessoas que não conseguem viver em comunidade, né? Elas não sabem conviver dentro do meio social em que elas estão inseridas, né? E aí começa-se a questão desses conflitos e aí parte para uma questão da violência, né? E dentro dessa possibilidade, a gente vai observar aí, ó, que existem vários tipos de lutas, mas aí eu só coloquei alguns para a gente ilustrar dentro dessa visão que a gente está vendo aí do conteúdo de lutas. Então nós temos o judô, o kung fu, o muay thai, o karatê, jiu-jitsu, krav maga. Temos as lutas brasileiras, que é a capoeira, o uka-uka, luta marajoara, boxe, taekwondo e sumô já são lutas que surgiram dentro de outros espaços. Mas essas três que eu citei, capoeira, uka-uka e luta marajoara, são lutas brasileiras, porque surgem dentro dos povos que habitaram aqui no nosso país, tá certo? E aí, o que é que a luta ela busca desenvolver em seus praticantes? Paciência, coragem, confiança, disciplina e compaixão. São valores que devemos exercer em nosso dia a dia e que as lutas muito nos ensinam, além de desenvolver um equilíbrio mental e corporal, foi como eu falei no começo. Ela busca sempre trabalhar essa questão do equilíbrio entre corpo, mente e também do nosso espírito. Que além de ser uma prática de exercício, ela é uma prática que vai possibilitar a gente uma saúde mental melhor, uma melhor qualidade de vida para a nossa convivência em sociedade. E aí, como desafio para a semana, eu quero que vocês peguem o caderno de vocês e coloquem aí o conceito do que é dança,
o conceito do que é ginástica e o conceito do que é luta, de acordo com o que foi falado aí na revisão para vocês, para a gente ver se ficou bem sistematizado e memorizado aí na mente de vocês, tá bom? E aí, dentro dessa perspectiva, eu trago como reflexão da semana que escolha elogiar, pois ajuda no bem-estar dos outros. Também contribui para a nossa felicidade. Então, a gente pensar nisso, que quando eu elogio o trabalho do outro, quando eu elogio as pessoas que estão à minha volta, eu estou trabalhando essa questão também de um ambiente mais saudável, né? E aí, dentro dessa perspectiva, vai estar contribuindo para a felicidade e harmonia do lugar que a gente está inserido, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui. Eu desejo a vocês bons estudos. Um beijo para vocês e até a próxima.